E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos então, como eu havia combinado com vocês, fazer um comentário sobre as atividades, tendo por base a forma e as estratégias que eu vou desenvolver para localizar as informações pedidas na análise do texto, tá? Então, essa é só mais uma metodologia de ensino que tem por base a pesquisa de informações importantes dentro de um texto. Isso vai ajudar vocês a terem uma noção do que foi o processo revolucionário francês e, principalmente, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia de como responder atividades dessa forma, ou seja, texto e questão. Tá? Não é para ficar decorando questão, não é para ficar decorando nome, data, etc. É para entender, é para ter uma visão geral para a gente poder, então, utilizar esse conhecimento para desenvolver as habilidades. Tá? Não adianta nada a gente ter o conhecimento e não saber usar ele. Né? Então, a ideia da habilidade é essa. Você aplicar um conhecimento para resolver alguns problemas diversos. Tá? Nesse caso, a gente está usando um texto para poder facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o texto que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou ler o texto inteiro. Antes da leitura do texto, uma boa ideia é a gente primeiro passar pelas perguntas. Tá? Dá uma lida nas perguntas primeiro, e depois começa a ler o texto e vai grifando o texto. Como foi passado para vocês pelo WhatsApp, não vai dar para vocês ficar grifando a tela do celular, óbvio. Tá? Mas essa estratégia que eu estou explicando para vocês pode ser usada mesmo sem grifar em qualquer suporte, tá bom? Então, leu as perguntas, eu tenho todas as perguntas aqui, tá? Então, 90% dessas atividades, talvez até mais, as perguntas estão sempre em ordem, o que facilita na hora de aplicar essa estratégia, tá? Pelo menos você economiza um pouco de tempo. Bem, vamos então para a primeira pergunta. Por que a Bastilha era considerada o símbolo do absolutismo? Então a gente volta no texto. Eu já fiz os meus grifos. Eu separei aqui os parágrafos durante todo o texto. Ó. Tá todo grifado já. Que é uma estratégia, como eu disse para vocês, para facilitar a busca dessas informações. Tá? Só que a pergunta é por que a Bastilha era considerada o símbolo do absolutismo. Isso não significa que eu vou chegar aqui e copiar todo esse parágrafo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender naquela pergunta é que absolutismo é um conceito que vocês já têm que saber e já sabem, tá? Então, absolutismo é quando o rei manda e desmanda, não quer saber a opinião de ninguém, etc., essas coisas, tá? Então, vamos ver por que essa Bastilha era símbolo do absolutismo. A fortificação representou durante todo o período em que funcionou como uma prisão. Bom, vocês acabaram de escutar a campainha, né? Tive que ir lá atender, eu pausei o vídeo, eu não vou nem editar. Né? Fica bem claro como essa nova dinâmica de ensino é complicada, tanto para o professor quanto para o aluno. Mas complicado ou não, a gente ainda consegue aprender. Não de uma forma tão boa quanto a presencial, mas a gente consegue. Em todo caso, vamos continuar. Eu li até prisão, vou continuar a leitura. Então, o poder absoluto da monarquia de prender e torturar prisioneiros sem julgamento ou direito de defesa. Muitos prisioneiros morriam de fome e frio nos calabouços da fortificação após serem presos por ordens do rei. Apesar de representar um símbolo do absolutismo francês, em 1789 a Bastilha servia mais como um depósito de pólvora e armamentos do que como uma prisão.
e foi por conta dessas armas que ela foi tomada e saqueada pelos revolucionários. Olha, gente, não parece tão simples, né? Porque a pergunta fala símbolo do absolutismo. Então, o aluno menos desavisado, ele vai rapidinho aqui, ó, localizar essa informação e já vai pegar tudo isso aqui para colocar na resposta, ó. Ou então, vai colocar aqui, ó, servia como um depósito de pólvora. Tá respondendo a pergunta? Tá explicando por que a Bastilha era um símbolo do absolutismo? Não. Então tem que ficar atento. Não é tão fácil quanto parece que você vai lá, pega e taca qualquer coisa porque tem as palavras da pergunta. Muito pelo contrário. Se vocês perceberem, a Bastilha era símbolo do absolutismo porque prendia e torturava prisioneiros sem julgamento ou direito à defesa. Que é bem a cara do absolutismo. Você não tinha direito. Você não tinha esse negócio aí de lei para te proteger, esse tipo de coisa. As leis eram feitas na hora que o rei queria. E quem cuidava da aplicação dessa lei eram os funcionários que também abusavam desse poder por não ter essa igualdade de lei para todo mundo. Tá? Então, repetindo, como que ficou? Vamos lá na pergunta. Por que a Bastilha era considerado símbolo do absolutismo? Ora, porque prendia e torturava prisioneiros sem julgamento ou direito à defesa. Não precisa colocar mais nada. Acabou. Fechou. Eu vou copiar e colar aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Dá uma formatadinha aqui. Aí, ó, porque junto, porque separado é pergunta, porque junto é resposta, porque era um local que servia para prender e torturar prisioneiros sem julgamento ou direito de defesa. Vocês perceberam que essa parte aqui, ó, quem fez foi eu, não estava lá no texto. Você tem que fazer esse joguinho. Você tem que tentar fazer uma resposta bonita. Aqui, se fosse para ficar uma resposta perfeita do jeito que eu ensinei vocês, vocês iam escrever aqui, ó. A Bastilha era considerada símbolo do absolutismo. Vamos lá. A Bastilha era considerado símbolo do absolutismo. Resposta completa, lembra? Porque era um local que servia para prender. E aí vocês já sabem. Se vocês perceberem, tudo isso daqui, se eu fizer isso, ó, ele vira uma frase com sentido. Viu? Eu apaguei a pergunta e coloquei só a resposta, ela sendo completa. Ó, a Bastilha era considerado o símbolo do absolutismo. Você pode até colocar aqui, ó, a prisão da Bastilha. E que a Bastilha era uma prisão, né? Uma masmorra. Mas eu vou deixar assim mesmo. Certo? Entenderam o que é uma resposta completa? Para essa atividade eu não vou pôr resposta completa. Mas é importante que vocês treinem isso, que a atividade de análise, quando vocês forem fazer, é muito mais fácil depois de ler. Fica muito mais tranquilo, em vez de você ficar lendo pergunta e resposta, aquela coisa mecânica, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Então você lê só a resposta, ela sendo completa, ou seja, ela contendo a pergunta em si, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então vou deixar aqui. Então essa seria a resposta da 1. Vamos para a 2 agora. Então temos aqui, segundo o texto, né, porque essa atividade era para se basear no texto. Quem entrou lá na internet para pesquisar lá,
Não era o objetivo. O objetivo dessa metodologia é você saber localizar a informação no texto, utilizar estratégias para isolar essas informações e criar a resposta, tá? Então, segundo o texto, que mudou com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, vamos voltar no texto. Aqui embaixo tem aqui esse subtítulo. Já fica claro que a resposta vai estar por aí. E eu já grifei a parte que contém a resposta. Quem pegou todo esse parágrafo, tá errado. Tá errado não, tá feio. Né? Fica estranho. Porque a pergunta é essa. O que mudou? Bom, se mudou, é porque estava acontecendo alguma coisa. O que estava acontecendo? Vocês já sabem, já aprenderam. Como que era a França antes da Revolução Francesa. Né? Então, primeiro, politicamente era o absolutismo. Economicamente, era um país que poucos tinham acesso à riqueza produzida. Né? Ficava sempre na mão dos nobres, do clero. E a burguesia vinha surgindo como uma classe social influente. Né? Vale lembrar que abaixo disso ainda tinha os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Tá? Vocês também devem se lembrar que a sociedade francesa era dividida em estados. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é o clero, segundo é a nobreza, terceiro é o resto. Esse resto, né, todo mundo acha, terceiro estado é o mais lá embaixo. É os trabalhadores. Nada. Além dos trabalhadores, eram os burgueses. Tinha muito burguês da grana lá. Sabe? Só que eles não tinham os privilégios que o primeiro e o segundo estado tinha, que o clero e a nobreza tinha. Tá? Nobreza, para lembrar, o barão, visconde, conde, marquês, né? Aquele povo todo lá da época que era senhor feudal e tinha privilégio, benefício, feudo no feudalismo. Tá? Bem, voltando aqui. Se era assim, o que mudou? Se tinha privilégio, será que vai continuar tendo privilégio? Vamos ver. Olha só. A declaração contava com 17 artigos. O que elas faziam? Definiam os direitos naturais dos cidadãos. Aí dá exemplo. Como a liberdade de expressão, é você falar o que quer, falar o que pensa, desde que você não machuque ninguém, né, a sua liberdade ela não pode ultrapassar a liberdade do outro. Chegar a falar assim, vai xingar um cara que você não gosta de um palavrão, eu posso fazer isso que eu sou livre. Tá, mas você está passando por cima da liberdade do outro. Você está causando sofrimento a outra pessoa, você está atrapalhando a outra pessoa. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode sair com o carro tocando música no último volume, fazendo com que os outros que não gostem ou que não queiram, escutem também. Não é legal isso. Então, aqui nós temos como direitos naturais a liberdade de expressão e a crença religiosa. Além de que, além disso, delimitavam, né, colocavam limites aos poderes do governante e agentes do Estado. Lá, é isso que muda. Então vamos voltar na pergunta? O que mudou com a declaração? Mudou isso. As pessoas deveriam passar a ter essas características. Então, vou pôr aqui. Tirar essa formatação aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, resposta. O que mudou? As pessoas deveriam ter liberdade de expressão e de crença religiosa e delimitar, né? A gente vai ter que mudar o verbo aqui para concordar. Deveriam ter, delimitar, tá? Os poderes dos governantes e agentes do Estado, ponto final. Por que eu coloquei deveriam aqui?
porque a Declaração dos Direitos do Homem, ela foi votada, foi aprovada, mas não é que nem hoje que a lei ela é aprovada lá no Congresso e já passa a valer hoje. Naquela época, isso foi mais um símbolo que, na verdade, demorou para as pessoas da França obedecerem. Demorou, porque o processo revolucionário francês, como vocês devem ter percebido, foi uma disputa de poder entre vários grupos sociais aí, tá? Cada um querendo ter a sua vontade defendida, tá? Então vou deixar esse deveriam. Aí vem, professor, mas se eu colocasse só daquele jeito, estaria certo? Estaria. Mas eu, como professor, eu tenho que fazer esse lembrete para vocês de tomar esse cuidado, tá? Então as pessoas deveriam ter liberdade de expressão e de crença religiosa e delimitar os poderes dos governantes e agentes do Estado. Respondeu a pergunta? Mudou? Mudou. Tá? Bem, vamos para a pergunta 3. Quais as diferenças de ideias entre jacobinos e girondinos? É a mesma coisa. Chegou aqui embaixo, tem tudo isso aqui, né? Ó, grifei tudo. Aí chega lá o aluno, bum, copia tudo. Não estou perguntando se os girondinos eram de que grupo social? A alta burguesia. Os jacobinos eram a baixa burguesia. A pergunta não é essa. Vamos retomar a pergunta? Olha lá. Diferença de ideias. Então, olha, gente, o segredo vocês já estão percebendo. O segredo é fazer uma interpretação muito cuidadosa da pergunta, dos enunciados, das comandas. Eu percebo, até nesse momento de ensino à distância, que os alunos, em geral, todos, chega lá, lê a atividade de tal disciplina e fala para o professor que não entendeu, mas ele nem leu 2 vezes. Já leu uma de qualquer jeito, não analisou, não ficou esperto com algumas palavras difíceis, né? Achou uma palavrinha difícil? Não tem como você perguntar para o professor ou para alguém da sua família? Vai lá e pesquisa. Seja no dicionário online ou físico, né? O livrinho. Isso é um comportamento de estudante. Vocês têm que ter esse protagonismo na hora de estudar. Saber o que fazer, como proceder. Então fica aqui a dica, que é muito importante. Você tem que analisar as perguntas direitinho. De preferência até grifar. Né? Separar com caneta marca-texto, enfim. Não pode ter preguiça. Tá bom? Então, ó, eu vou tirar aqui. Vamos voltar na pergunta, que eu quero saber as diferenças de ideias. Tá bom. Chega aqui nas ideias, rapidinho você vai chegar nesse ponto aqui. Esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico, que vocês já aprenderam. Né? Liberalismo econômico é a não intervenção do governo nos assuntos de comércio. Tá? Isso é liberalismo econômico. Nós temos liberalismo político, liberalismo social, liberalismo cultural, etc. Tá? Vários tipos de liberalismo. Então, quando a pessoa fala assim, você é liberal ou não? Não, peraí, liberal em quê? Tem gente que é liberal numa coisa, tem gente que não é em outra, e acontece muito hoje em dia. Mas tudo bem, vamos voltar nas ideias dos girondinos, que eram lá os burgueses mais ricos. Então, esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico, que é a liberdade de comércio. Se eles queriam isso, é porque não estava acontecendo. Né? Lembra-se que o absolutismo, a economia, era baseada nos monopólios. Né? Nós já aprendemos também, né? Monopólio é quando uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas tem um privilégio comercial. Ou seja, eles podem comprar e vender com autorização do rei. Ninguém mais pode fazer isso. Então, o liberalismo econômico é o contrário do monopólio. Tá? E no fim, continuando aqui nas ideias, que é outra ideia, tem o E, ó, né? Conjunção aditiva. Então, ela está adicionando mais de uma ideia. Além do liberalismo econômico, ele queria o quê? Fim das isenções de impostos e privilégios dos nobres. Lembra que os nobres não pagavam impostos?
faziam parte do segundo estado? Olha, percebam que ele não está nem falando aqui do primeiro estado, que é o clero. Mas, como vocês já leram o texto, né? Vocês vão saber que também a igreja acabou sendo foco também de ações tomadas por jacobinos e girondinos, tá? E continua. Eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam, contrários ao uso da violência e defensores da monarquia constitucional. Bom, então, agora que eu peguei as ideias dos jacobinos, eu vou selecionar, peguei a dos girondinos, agora eu vou pegar a dos jacobinos, tá? Então, estamos aqui. Vou marcar para vocês acompanharem. Os jacobinos eram considerados mais radicais. E aí você vai continuando a leitura e vai perceber que ela vai parar aqui, tá? Então nós temos as duas diferenças de ideias. Só que eu não vou ficar escrevendo tudo isso, dá para dar uma enxugada. Como que a gente pode fazer isso? Vou grifar aqui para vocês, ó, de outra cor. Esse grupo, tô falando aqui dos girondinos, tá? Esse grupo queria uma reforma. Então, ó, queria uma reforma com foco no liberalismo. E aí vocês vão indo até aqui. Porque é importante. No fim das contas, você só tirou esse grupo. Ficou quase inteiro o que está aqui. Dá para dar uma resumida? Até dá. Mas não é o foco da nossa atividade. Os jacobinos, aqui embaixo, a gente coloca aqui, eram considerados e vai até aqui embaixo. Olha só como que eu tenho bastante diferença. Aí você copia. Eu vou fazer aqui no computador. Você tem o seu caderno. Vou colocar aqui, depois eu formato. Então vamos lá. Ficou aqui um pouquinho errado. Bom, deixa assim mesmo. Não vai ter problema. Bom, agora vamos armar aqui a resposta direitinho, né? Queria uma reforma com foco no liberalismo. Eu posso deixar assim? Não, não posso. Eu tenho que escrever aqui, né? Então, ó. Ó que bonitinho que eu vou fazer. A diferença entre girondinos e jacobinos, vírgula, reside, ó que coisa, eu vou fazer uma coisa bem bonita aqui, ó. Reside no fato de que os primeiros, olha lá, já ensinei isso para vocês, né? Quem que são os primeiros? O que eu escrevi aqui, não na pergunta. Quem que vem primeiro aqui? Girondino. Em segundo, jacobino. É a ordem que eu estou escrevendo aqui na minha resposta. Então, os primeiros queriam uma reforma, ó. Tá concordando? Primeiros com queria? Não, né? Então, ó, os primeiros queriam, continuando, uma reforma com foco. Aí você pode deixar do jeito que tá aqui, ó. Eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam e contrários ao uso da violência e defensores da monarquia constitucional. Ponto. Na mesma linha, eu ponho um ponto final e continuo. Enquanto que os primeiros, não, enquanto que os segundos,
Aí você dá para apagar aqui, ó, que são os jacobinos. Aqui. Enquanto que os segundos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas. Sendo que alguns deles, não todos, defendiam a erradicação total da monarquia constitucional que se instaurou, para criar um regime republicano, que é a república, aquele que tem o presidente, o primeiro-ministro, aí depende do país, né? Tá? Então, essa resposta fica grandona. Ah, professor, eu posso pular jacobinos, 2 pontos, escrever? Aí depois, girondinos, 2 pontos, e escrever? Pode. Mas a gente não pode ficar também... Não pode ficar, não. A gente não pode ficar pensando em coisa simples, a gente tem que pensar em coisa bonita. Por exemplo, se você for fazer mais para frente um vestibular que não tem só escolha de alternativa e tem que escrever, se você fizer isso daqui, esse sisteminha que eu fiz para falar de diferenças, você vai ganhar ponto. Além do mais, essa forma que eu escrevi é muito mais fácil, por mais trabalhosa que seja de fazer, de você entender depois sem precisar da pergunta. Ó, se eu apagar a pergunta e você ler aqui, está aparecendo um texto, ou pelo menos um parágrafo, né, de um texto. Pode perceber. Certo? Deixa eu manter da forma original. Tá? Vamos passar para 4. Vamos dar uma acelerada aí que vocês já devem estar cansados. Qual a origem dos termos esquerda e direita na política mundial? Ah, esquerda. Ah, que aquele é esquerdista, aquele é direitista. Vocês sabem, né? Como que está hoje o Brasil. E que bom que esteja conversando sobre isso e não esteja brigando por causa de futebol. Pelo menos política representa alguma coisa na nossa vida. Futebol não. Né? Se um time for campeão que você não torce, não vai mudar nada na tua vida. Agora, se um representante político entrar no poder que você não se sente representado por ele, você vai sofrer mais. Né? Então, desde que não haja briga, não haja confusão, o debate político ele é muito bem-vindo. A partir do momento que vira briga, vira a conversa sem nenhum sentido de aprendizagem, aí é melhor conversar mesmo de futebol. Certo? Então vamos lá. Ver qual que é a origem desses termos que a gente tanto usa no Brasil de hoje, no mundo, etc. Né? Então tá aqui. Tá nessa parte aqui que eu vou colocar em amarelo. Significa que os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos à esquerda. Então, quem queria mudanças menos radicais ficava à direita. Quem queria mudanças mais radicais ficavam à esquerda. Tá? É claro, gente, que a esquerda e a direita, a origem desses termos, sofreu modificações com o passar do tempo. Tá? Mas a origem é essa. Era o jeito que o jacobino pensava, o jeito que o girondino pensava. Né? Então, é muito importante que vocês saibam isso e entender que tudo que tem uma origem, com o passar do tempo, ela se transforma, ela pode até desaparecer. Não é esse caso não desapareceu, esses termos continuaram sendo usados, não que eram usados naquela época, na verdade, começou a ser usado depois, mas foi um símbolo que acabaram utilizando para definir pensamentos diferentes. Claro que não tem só pensamento de direita, de esquerda, pensamento A ou B. Eu posso ter um pensamento parecido com um e um pouco de pensamento parecido com o outro também. Portanto, essa discussão ela é muito longa e ela não se esgota falando que fulano é X, ciclano é Y. Tá? Então vamos continuar.
A gente vai pegar aqui essa informação e colocar na resposta. Certo? Bom, coloquei aqui a resposta e vou dar uma ajeitadinha, né? Então, a origem dos termos esquerda e direita na política mundial, ou na maioria dos países, data, no sentido de passado, data da época da Revolução Francesa, onde os girondinos se sentavam à direita na Assembleia, né? Só para lembrar, vocês pesquisaram o que é Assembleia, né? E jacobinos à esquerda. Essa divisão foi a origem, o que definimos hoje como esquerda e direita. Precisa pôr isso? Não, vamos apagar, ó. Tá vendo? Vou repetir. Ah, professor, mas você está fazendo no computador, a gente no caderno. Por isso que vocês têm que fazer a lápis, escreveu, lê o que você escreveu e adequa conforme a necessidade. Como eu já disse, vou repetir o resto da vida, enquanto eu estiver dando aula para vocês, que não pode ter preguiça. Você tem que procurar fazer da melhor forma possível, tá? Deixa eu tirar essa formatação, vamos ver como que ficou. Então vamos lá. A origem dos termos esquerda e direita na política mundial data da época da Revolução Francesa, onde os girondinos se sentavam à direita na Assembleia e jacobinos à esquerda. Ok? Fechou? Facinho, né? Vamos para a próxima. Qual informação do texto demonstra o poder econômico que a Igreja Católica possuía na França do século XVIII? Então vamos lá. Já separei aqui o parágrafo, né? O parágrafo. Agora eu vou separar o que a pergunta quer. Que parte desse parágrafo mostra que a igreja tinha poder naquela época? Vocês derem uma lida de novo aí, vocês vão perceber aqui, ó. 20% do território francês pertencia a quem? A Igreja Católica. Tá? Ó, vou ler com vocês. Uma das primeiras ações dos deputados da Assembleia Constituinte, só para relembrar, é uma reunião de pessoas que estão lá reunidas para elaborar uma Constituição. Então, nos estados absolutistas, não existia Constituição. Por que não? Porque as leis não se aplicavam para todos, tá? A Constituição já é diferente. É uma lei para todo mundo. Ou deveria ser, pelo menos. Mas essa é uma história para a gente conversar mais para frente. Então, esses deputados da Assembleia Constituinte contra a Igreja Católica foi confiscar e nacionalizar as terras do clero, que equivaliam a 20% do território francês. Então, vamos grifar também terras do clero. %. Então, se você dividir toda a França em 10 partes, quantas partes do país em terras era da Igreja Católica? Consegue fazer esse cálculo mental de porcentagem? Se eu dividir em 10 o território francês daquela época, dessas 10 partes, quantas faziam parte dos bens da Igreja Católica? Quem respondeu 1, tá errado. Aí seria 10%. Né? Então, de cada 10 partes, 2 partes
era da Igreja Católica. Ou, se eu dividir em 5 partes o território francês naquela época, uma dessas grandes partes era da Igreja Católica, tá? É bastante coisa. Não é que nem na época do feudalismo, que era 1/3 da Europa, praticamente, toda a Europa, fazia parte dos bens da igreja. Tá? Que já deu uma diminuída, mas mesmo assim representava muito poder. Tá? Então, o resto que está mostrando aqui não vai ajudar muito na resposta. Tá? Claro que você tirando poder econômico de um grupo de pessoas, automaticamente o poder político diminui. A influência na política diminui. E é o que eles queriam, tá? Voltando lá na resposta, eu vou copiar essa parte para colocar, para trabalhar na nossa resposta, tá? Então, que informação? Eu não vou pôr a resposta completa para economizar tempo, tá bom? Então, posso até colocar que nem vocês estão acostumados, ó, que a Igreja Católica, letra maiúscula, que é uma instituição, foi confiscar? Não. Ou melhor, que as terras da Igreja Católica equivaliam a 20% do território francês, ponto final. E aí? Ficou bom? Ficou, né? Eu gostei. Vamos para a próxima pergunta. A 6. Tá aqui. Qual motivo levou a outros países a atacarem a França e proteger o rei? Foi assim? O rei 16? Vamos arrumar aqui então. Pronto. Vamos voltar no texto. Ele está aqui, nessa parte, já grifei o parágrafo. Ele vai falar tudo isso aqui. Mas será que tudo isso aqui é a resposta? Não. Vamos lá, voltar na pergunta. Olha só, palavrinha mágica. Motivo levou outros países a atacarem a França. Tá? Para proteger o rei. Olha só que interessante. Vou ler com vocês e vou grifar aqui as partes. O plano não funcionou e os fugitivos foram descobertos durante a viagem e enviados novamente para Paris. Com o fracasso da tentativa, monarcas de toda a Europa, da Prússia, que é a atual Alemanha, a Rússia, então da Prússia à Rússia, toda a Europa. Então não é toda a Europa, né? Iniciaram ataques às fronteiras francesas, pois passaram a perceber que a revolução era uma ameaça para seus próprios países, se ela se mostrasse vitoriosa na França. Aí vai falar um monte de coisa que não tem importância. Tá aqui, ó. Iniciaram, lembra, ó lá, por que atacaram? Ó, iniciaram ataques. Qual o motivo? Tá escrito aqui o motivo? Será que essa informação tá clara aqui? Não tá clara. Você vai ter que associar a palavra revolução, tá? Qual que era o objetivo da revolução? Acabar com o absolutismo, tirar o poder que o rei tinha. Né? Fazer uma constituição onde o rei não tem mais o poder que ele tinha no absolutismo. E os outros países absolutistas? Você acha que esses reis iam gostar dessa história? Eles começaram a pensar, não, peraí, cara. Se essa ideia se espalha por tudo quanto é canto, vai chegar aqui. E eu vou me ferrar. E eu não tô afim de me ferrar. Né? Então, o que eles fizeram? Começaram a apoiar a volta do rei ao poder e o restabelecimento do absolutismo. Como? Atacando a França. Só que essa ideia
o tiro saiu pela culatra. Porque conforme esses países atacaram a França e tiveram sucesso no início, porque os jacobinos e os girondinos já estavam brigando entre eles, além de brigar contra a nobreza que apoiava, que tinha privilégio e que apoiava o rei, né, essa luta interna, essa guerra civil que já estava acontecendo na França, fez com que quando os países estrangeiros começaram a invadir a França, pegou todo mundo desprevenido, desorganizado. Então essa invasão, os franceses que estavam brigando entre si começaram a se olhar um pro outro e falar assim, mas peraí, se a gente ficar brigando entre nós aqui, os caras vão ferrar com nós. A gente vai perder. Então, esses ataques de outros países na França acabou unindo os revolucionários. E essa união dos revolucionários acabou portanto, essa união que aconteceu entre os revolucionários acabou se tornando tão forte que a França, depois do processo revolucionário, vai se constituir em um dos maiores exércitos, se não o maior exército, pelo menos em questão continental, da Europa. E vai ser influência muito importante para o Napoleão realizar o que nós vamos aprender mais para frente sobre sua expansão, tá? Mas enfim, vamos voltar. Qual que é o motivo? Voltando no texto, é a revolução. Então, essa atividade tem que tomar cuidado na hora de escrever, porque a gente não vai copiar tudo isso de qualquer jeito. Vamos ver. Então, eu vou aproveitar a resposta, tá? O motivo que levou outros países a atacarem a França, vou pôr de uma forma bem simples, ó. Foi que se o absolutismo tivesse fim na França, poderia servir de exemplo para os demais países. E eles não estavam errados, porque na verdade isso aconteceu. Tá? Deixa eu tirar essas partinhas verdes daqui. Vamos ver como que ficou. Então, ó, qual o motivo? Escreveu a resposta? Você tem que ler, cara. Você tem que ler de novo. Não adianta escrever assim e falar, tá bom, vou fazer a próxima. Você não vai aprender direito. Vai aprender de qualquer jeito. Ah, professor, mas demora. Mas pelo menos você aprende. Quando você aprende, você não esquece mais. Agora, se você não aprender, vai ficar mais difícil. Então vamos lá. O motivo que levou outros países a atacarem a França foi que se o absolutismo tivesse fim na França, poderia servir de exemplo para os demais países. O que está errado aí? Já perceberam, né? Olha aqui. França, França. Não é que está errado. Está feio, está escrito de forma errada. Né? Então, quando eu tenho dois substantivos, um perto do outro, eu tenho que substituir ou por um sinônimo ou por um pronome. Lembra? Então, vamos ver se a gente melhora isso. O motivo que levou outros países a atacarem a França foi que se o absolutismo tivesse fim na França, vamos, ó, dá só para tirar. Não precisa nem substituir, só tirar. Se o absolutismo tivesse fim, poderia servir de exemplo para os demais países. Só que, olha só que bonito. Olha só. Duas palavras iguais perto de novo. E aí? Alguma ideia? Aposto que vocês estão tendo ideia. Então vamos ler de novo. O motivo que levou outros países a atacarem a França foi que se o absolutismo tivesse fim, poderia servir de exemplo para
Vamos colocar assim, ó. Eles próprios. Não ficou uma maravilha, mas tá bom. Tem milhares de formas de escrever isso. Do jeito mais bonito, do jeito mais simples possível. O que não pode é escrever errado e feio, tá? Melhorou? Vamos ler de novo. Toda vez que eu faço isso, eu tenho que ler de novo. O motivo que levou outros países a atacarem a França foi que, se o absolutismo tivesse fim, poderia servir de exemplo para eles próprios. Ficou bom. Dá para entender. Tá? Tem outras formas de escrever aí, eu vou deixar dessa forma mesmo. Vamos para a próxima. Próxima pergunta, 7, é para realizar uma pesquisa. Tá bem claro aqui, ó, realize uma pesquisa. Aí eu até escrevi assim, acho, né? Escrevi um negócio errado lá, desse jeito. O pessoal reclamou, mas se ajeitou. Não é porque não entendeu a pergunta que não pode tentar entender, né? Por conta de um erro de digitação. Então, realize uma pesquisa sobre o que é guilhotina. Beleza. Pesquisa. Vamos aproveitar. Como que vocês fazem mesmo? Vou fazer um exemplo aqui, né? Guilhotina. Vou lá no Google. Tá aqui, né? Vou escrever. Guilhotina. Ah lá. Aí escreve o que tá aqui, né? Não é assim que vocês fazem? Não que esteja errado, não vou falar para vocês que não esteja errado. Mas tem muita pesquisa por aí que o estudante vai lá, pega esse pedacinho, taca, nem lê direito, pronto, professor, me dá a nota. Aí não dá, né? O que adianta? Você vai ganhar a nota, mas você não vai aprender. Você tem que aprender. Então, para fazer uma pesquisa, o correto é você dar uma analisada no site. No caso, esse pedacinho aqui, ele está se referindo a esse site, a Wikipédia. Ah, professor, que a Wikipédia é mentira, que não sei o que tem. Que mentira nada, a Wikipédia é mais verdade que a maioria dos sites que tem por aí. O que a Wikipédia não substitui são os livros. E não são livros didáticos, são livros especializados. Não que o didático não seja especializado, tá, gente? Mas ele é mais simples, tá? Então tem que acabar com esse preconceito de que não pode pesquisar na Wikipédia. O problema da Wikipédia é que a forma de comunicação, o jeito da escrita, é mais difícil do que sites voltados para estudantes do ensino fundamental, tá? Pode pesquisar? Pode. Você pesquisa onde você se sentir mais confortável, onde você entender, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo de um site bastante utilizado nas pesquisas de história, que é esse aqui, ó. História do Mundo. Peraí. Deixa eu ver se eu pego aqui sem pegar o de baixo. Bom, sem contar essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó. www.historiadomundo.com.br. Tá? Clica lá. Espera dar uma carregadinha básica de sempre e tal. E aqui, ó. Primeiro parágrafo. Mesma coisa do começo, né? Mas eu quero aproveitar para deixar avisado para vocês. Não é toda pesquisa que vai vir naquele pedacinho que eu mostrei antes que tá tudo lá. Tá? Então por que chama guilhotina? Olha que legal. Olha o sobrenome do cara que inventou isso. Guillotin, que na verdade é Guillotin, francês. Oh, professor, como que eu vou saber? Eu não sou francês? Não tem problema, né? Mas você pode perceber que isso aqui se pode transformar facilmente em guilhotina, tá? E ele era um doutor. E você sabe por que ele criou a guilhotina? Porque ele achou que era o jeito mais humano de morrer mais rápido sem sofrimento. Olha aqui. Esse seria um método mais humanitário. Ele não queria deixar de matar, né? Mas ele falou assim, bom, já que eles vão matar, deixa eu pensar um jeito que cause menos sofrimento possível no coitadinho do cara que vai ser executado. Tá, é uma curiosidade só, né? Às vezes uma curiosidade
faz com que a gente, quando escute, nunca mais esqueça, né? Bem, é isso, né? Então vou pegar aqui, ó. Eu quero saber o que é uma guilhotina, não é? Então vamos lá responder. Pronto, acabou. Simples assim. Concorda comigo? Não é isso? É um aparelho de decapitação mecânica. Ah, professor, o que é decapitação? Vocês já sabem, né? Fica aí assistindo, jogando joguinho de violência, esses filmes, né? Então, é uma palavra que todo mundo sabe já. Só que é uma, repita, é uma pesquisa. Toda pesquisa tem que vir do quê? Fonte, né? Local da pesquisa. Então, o que você vai fazer? Vai voltar lá, copiar aqui em cima e registrar. O correto é colocar acesso em tal dia, tererê, mas eu não vou nem fazer isso aqui para economizar um pouco mais de tempo. Certo? Fizemos aqui a pergunta 7. Gente, tá demorado, mas eu tô dando dicas muito importantes, tá? Vocês vão usar para toda a disciplina. Na hora que você for fazer uma atividade de análise de texto. 8. O que foi o período conhecido como terror na Revolução Francesa? Ó, muito simples, vamos voltar lá no texto e procurar. Aqui, ó, regime do terror, né? A execução do Luís XVI, vamos continuar aqui embaixo. Aí você faz a leitura, tal, eu separei esses 2 parágrafos aqui, tá? Então quero saber qual que é a pergunta mesmo? Vou copiar tudo? Não. O que foi o período? O que foi? Faz toda a diferença. Eu não escrevi, ou melhor, eu não perguntei para vocês, discorra sobre o período conhecido como terror, né? Discorra é falar tudo que você sabe. Aí só por Deus, né? Ia dar um trabalho gigantesco. Mas não é o caso, eu quero saber o que foi esse período. Quando eu falo o que é alguma coisa, você não tem que explicar para a pessoa? Aqui é a mesma coisa. Você vai ter que se explicar. Ou fazer de conta que vai explicar para alguém. Vai pegar essa resposta para responder a pergunta de alguém. Então vamos lá no texto. O que foi? Vou marcar aqui com vocês. Esse golpe de Estado deu início ao regime do terror na França. Que golpe de Estado? Ele está falando aqui em cima. Tá? Se você ler esse pronome esse, ele está se referindo a um conflito entre girondino e jacobino pela disputa pelo poder, tá? Lá que num período conhecido como Convenção, que é quando eles se juntaram lá para tentar fazer as mudanças na França, mas aí não estava tendo acordo, né? Começaram a brigar, né? Então, vocês viram que esse negócio de briga política não é novo, mas vocês viram, você já pensou aqui se no Brasil quem fosse a favor do presidente ou quem fosse contra começasse a mandar o outro para guilhotina? Aí ia ficar complicado, né, meu irmão? Não dá, né? Então, se você não tiver um espírito democrático, humano, de saber conversar as diferenças, sem o uso da violência, seja ela física, moral, verbal, psicológica, ou seja lá qualquer tipo de violência, você vai voltar na história nesses períodos em que aconteceram esse monte de barbaridade, tá? Então vamos lá. Esse golpe de Estado deu início ao regime do terror e desencadeou uma guerra civil por todo o país. Está falando o que é o terror? Não. Não é porque está escrito o regime do terror da França aqui que você vai escrever tudo isso. Tá? Olha só. Aqui mais para frente, você vai ver que foi criado lá um Comitê de Salvação Nacional, é até bom pôr isso, tá? Então, ó, deputados... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Deputados jacobinos
nesse momento, instauraram o Comitê de Segurança Nacional. O que fazia esse Comitê de Salvação Nacional? Se utilizava do terrorismo de Estado para conter manifestações, tererê, tererê, e você vai até o fim. Tá explicando o que foi o terror, ó. Depois que teve uma guerra civil, você pode até pôr, ó. Foi uma guerra civil por todo o país, né? Realmente tem guerra, dependendo do tamanho do país, a guerra civil se concentra em algumas regiões. Mas eu não acho correto falar que uma guerra civil acontece num lugar que não seja em todo o país. Acaba influenciando. Enfim, vamos voltar. A pergunta lá, ó. O que foi o período? Foi uma guerra civil instaurada pelos deputados jacobinos. Nesse momento eu não preciso pôr, né? Também não preciso colocar esse nome. É bom saber, tal, ter uma noção, mas não precisa pôr. Instaurado pelos deputados jacobinos, que se utilizava do terrorismo de Estado. O que é terrorismo de Estado? O próprio governo faz o terror, tá? Para conter manifestações e insurreições. Ué, mas peraí. Se a Revolução Francesa foi criada para tirar o poder e a violência que os reis tinham, será que eles não estariam fazendo a mesma coisa que estava brigando contra? Não é fácil não, né? É aquela velha história. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Isso para uma pessoa, você imagina um grupo de pessoas. E assim por diante. É uma brincadeirinha aí, mas que vocês perceberem tem muito sentido. Aqui embaixo continua um pouco. O regime do terror não poupou adversários políticos, nem aliados. Tá? Ele fala aqui do Robespierre, que era o líder dos jacobinos que iniciou esse período. Não precisa colocar mais nada aqui. Lá para baixo vocês vão ver que ele próprio, esse aqui, ó, Maximilien de Robespierre, ele mesmo, quando foi tirado do poder, acabou indo para a guilhotina, né? Olha só que coisa. Bom, gente, fazendo tudo isso, dá para responder a pergunta. Ó, foi um período onde os jacobinos executavam, ó, não estou nem copiando de lá, já estou tirando da cabeça, vocês também podem fazer isso. Confiem em vocês. Vamos ver. Foi um período onde os jacobinos executavam todos os opositores. Não só opositores, aliados também, lembra? E até aliados. Tá certo? Acabou. Olha lá. Por quê? O que é um opositor? É uma pessoa que é contra alguma coisa que você pensa ou que você faz. Né? Então, executava. Quem que liderou? Foi liderado... Não, foi não. O terror não foi liderado por ele. Diretamente não, né? Tinha um grupo de pessoas, ele era o mais influente. Mas vamos colocar aqui o seguinte. O líder dos jacobinos era... Lembra o nome dele? Maximilien Robespierre. Certo? Nem preciso colocar aqui que depois ele foi executado. Já não era nem convém. Eu quero saber o quê? O que foi o período. Então foi esse período aqui, onde os jacobinos estavam no poder, executavam todos os opositores. Ah, professor, não precisa pôr guerra civil, etc, etc. Mas pode pôr. Então, foi um período de guerra civil
onde os jacobinos executavam os opositores. Se eles executavam os opositores, é porque eles estavam no poder. Certo? Então, vou colocar isso também. Ó. Foi um período de guerra civil onde os jacobinos, vou colocar uma explicativa aqui entre vírgula, tá? Depois eu volto aqui para vocês entenderem, que dominava o governo, vírgula. E aí continua. Vamos ler? Vamos ler. Tudo que escreve tem que ler. Então, ó, foi um período de guerra civil onde os jacobinos, plural, né, que dominavam o governo, executavam todos os opositores e até aliados. O líder dos jacobinos era Maximilien Robespierre. Ou só Robespierre. Eu até prefiro. Percebam que eu coloquei aqui entre duas vírgulas, tá? Estão vendo as vírgulas aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Se você ler e não, se você ler tudo, tirando essa parte, olha como é que fica. Vou ler com vocês. Foi um período de guerra civil onde os jacobinos executavam todos os opositores e até aliados. Então, essa parte aqui fez diferença? Não. Então, ela está aí no meio da frase, entre vírgulas, porque ela está explicando que os jacobinos dominavam o governo. Era governo na época. Tá? A Revolução Francesa ficou se alternando entre jacobinos e girondinos no poder, porque cada um deles tinham as suas demandas. Então, tinha essa disputa política no meio dessa confusão de violência toda, tá? Então, eu vou tirar aqui. Deixar do jeito que estava, tá? Acabamos a 8. Certinho? Entenderam o que eu falei aqui de uma explicação que está entre vírgulas? Isso aqui se usa muito em língua portuguesa. Vamos para 9. Acabando. Se você estiver cansado, você pausa o vídeo, né? Apesar que só falta duas. Falta uma só, vamos fazer só mais essa. 9. Após constantes conflitos entre os revolucionários jacobinos e girondinos, o que representou a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte? Então, tem uma parte do texto. Deixa eu arrumar aqui para subir o negócio lá. Tem uma parte do texto, então. Vamos voltar para o texto. Tá aqui, eu já separei. Tá nesse parágrafo. Mas eu não vou pôr tudo isso aqui, tá? Vou focar a pergunta. Então, após acontecer um monte de coisa, que tá aqui, né, ó. A pergunta é essa. O que representou o Napoleão Bonaparte chegando ao poder? Então, vamos ver aqui. Olha só. Napoleão toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul na França. Esse golpe tem o apoio da burguesia, que enxerga em Napoleão um aliado de seus interesses. Né? Esse golpe foi chamado golpe de 18 de Brumário, ou simplesmente 18 Brumário. Brumário é o calendário revolucionário francês, porque durante a Revolução, vocês leram lá que até o calendário eles mudaram, porque o calendário ele tem um significado simbólico que remete à religião cristã. Então eles queriam tirar toda a influência, inclusive cultural, da religião cristã, tá? Voltando à pergunta, essa parte aqui, você coloca aqui e trabalha. Tem que trabalhar, não pode pôr desse jeito aqui, jogado, sem ler, etc. Né? Eu estou fazendo isso, mas é como se vocês estivessem lendo lá, né? Então, ó, o que representou? Eu vou falar tudo isso? Olha só, não. O que representou para a burguesia? É simples. A burguesia enxerga em Napoleão o quê?
um aliado de seus interesses econômicos. Fechou. Tá? Facinho. Tá aqui essa parte aqui. Dá até para enxugar mais. Ó, só o que está marcado aqui. Mas tem que colocar aqui também o apoio da burguesia, ó. Apoio da burguesia. Pode pôr o golpe, né? O que é esse golpe, né? A chegada ao poder de Napoleão. Por que golpe? Porque quando eles acabam definitivamente com o poder do rei, etc., eles resolvem lá fazer um governo com 3 pessoas. Né? E esse governo com 3 pessoas, adivinha quem que acaba sobressaindo? Napoleão. Né? O Napoleão, ele afasta os outros 2 opositores e fica sozinho no poder. Né? Esse foi o golpe. Tá? Um golpe político significa a tomada do poder fora das vias legais, normais, que hoje nós temos a democracia. Naquela época não tinha nada disso. Estava começando a mudar. Tá? Então, voltando aqui, nós temos a pergunta 10 aqui, só que essa pergunta 10 tem uns probleminhas na hora que eu escrevi. Vocês cancelam ela, porque a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, quem fez não tem problema. Né? Mas eu não vou corrigir aqui, porque já faz quase 2 horas fazendo esse vídeo para vocês. E ainda tenho que editar, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Tomara que esteja gravando, inclusive, né? Já pensou? Ter que fazer tudo de novo? Meu Deus do céu. Bem, fechou. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que tá longo, foi demorado. Mas vocês vão perceber que no centro de mídias, no mínimo, isso aqui deveria durar 1 mês, esse assunto. Ele é muito longo. E pela dinâmica que está sendo, vai demorar mesmo. Eu espero que não, sabe? Mas fica aí a nossa atividade. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. E um bom descanso. E não se esqueçam, é importante que vocês façam a correção de acordo com aquilo que eu falei. Não adianta vocês assistirem tudo isso, depois não comparar a resposta com a resposta de vocês. Tá? Tem que comparar. Lembre-se que eu falei, não pode ter preguiça. Tá bom? Quem sabe vocês já chegam no ensino médio com Revolução Francesa na cabeça, tudo certinho. Tá? Então vamos encerrando. Fiquem com Deus, um abraço, fiquem em casa se possível. E tchau.